Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Study Vlog. Estamos aqui, mais um dia, mais um Study Vlog. Agora sim, acho que eu fiquei uns 10 dias sem postar Study Vlog, mas é que a agenda tava corrida, a vida tá corrida, a vida é corrida. Na verdade, vocês já pararam pra pensar que a gente vive numa sociedade em que tudo é feito para que a gente tenha mais comodidade, para que a gente tenha mais velocidade nas nossas ações, seja a internet, seja as compras online, seja os veículos de locomoção, aviões, viagens, tudo a gente faz de forma mais rápida e mesmo assim, cada vez parece que a gente tem menos tempo para as coisas. A gente tem cada vez tecnologia para desenvolver coisas que vão durar mais e na verdade cada vez elas duram menos. Mas isso é só uma alucinação mental, que às vezes eu tenho. Então vamos voltar para o assunto do vídeo. A pedido de algumas pessoas, o Study Vlog de hoje vai ser focado em mostrar como eu faço as minhas revisões. Eu já vou adiantar que eu não faço revisão simplesmente lendo tudo aquilo que eu anotei. Na verdade, eu faço uma revisão diferente. Eu faço ela por meio de questões. E como é que funciona? Sempre que eu termino um bloco de exercícios, por exemplo, estou estudando biologia, terminei a parte de citologia. Aqui no meu curso foram aproximadamente ali 15, 20 aulas de citologia. Quando eu terminar, eu vou pegar um bloco de exercícios, como foram bastantes aulas, por exemplo, 100 exercícios, e fazer 100 exercícios só sobre citologia, pra eu conseguir ver se ficou alguma lacuna, se teve alguma parte do conteúdo que eu vi assim e não dei muita ênfase, mas na verdade ele é importante porque acaba caindo nas provas. E para usar, é claro, como método de revisão. A partir disso, eu vou identificar nas questões as coisas que não foram muito bem assimiladas pelo meu cérebro. E a partir disso, eu vou ir lá para as minhas anotações para poder relembrar de forma específica, ao invés de ler tudo, o que demora muito e muitas vezes não é eficiente. Aqui eu tenho essa primeira lista das revisões que eu fiz nesses últimos 2 dias. Foram 170 questões de várias matérias. Você vê que não tem todas as matérias aqui porque eu não vejo necessidade de revisar todas, né? Por exemplo, matemática. Eu não sinto necessidade de revisar matemática, então vai muito de cada pessoa você se conhecer e entender qual matéria você tem mais necessidade e qual você tem menos. Por outro lado, biologia, você vê que é a matéria que eu mais fiz questões, porque é uma matéria que eu preciso dar ênfase, tendo em vista que é uma matéria basicamente nova para mim. Bom, e onde conseguir questões para poder fazer essa revisão? Eu particularmente utilizo o curso Sala do Saber, que me disponibiliza um mentor, e esse mentor sempre me envia listas de exercícios com resolução. Porém, é claro que você não precisa comprar o curso só para ter isso, é apenas uma ferramenta a mais, a qual inclusive você consegue pegar na internet, por exemplo, no site Study, ou Study, eu acho que é Study. É Study porque quando você assiste um vídeo deles no final, aparece uma finalização que é Study. Não é tão específico quanto poderia ser, se às vezes fica com um conteúdo um pouco mais amplo, às vezes exatamente o estilo de questão que você quer, você não consegue filtrar, mas já é bem legal. Mas é isso aí, lista de exercícios, se você digitar no Google, você também consegue encontrar, então bora lá. Mas antes disso, queria mostrar pra vocês o que eu ganhei. E assim, ó, às vezes eu fico indignado, porque eu ganho muita coisa e, cara, eu acho que eu nem mereço ganhar tanta coisa. Mas eu ganhei, fui abençoado por um amigo meu, ele comprou um notebook novo e me deu um antigo dele. O meu notebook, ele não é dos melhores, mas ele é bom, assim, pra estudar, pra assistir videoaula, no máximo. Agora o que eu ganhei é um notebook que eu vou conseguir até editar vídeos, então me abre uma margem pra talvez comprar uma câmera profissional pra poder trazer vídeo pra vocês, porque daí eu vou conseguir editar no notebook. Então, cara, assim, ó, surreal, tá? Surreal, vou mostrar pra vocês. Essa é a máquina. É um Alienware, eu não conhecia, mas é uma linha da Dell de notebooks gamers. Assim, sério, sem brincadeira, eu nem sei o que dizer. É um notebook assim, um pouquinho mais antigo, mas é uma máquina. Assim, eu não entendo muito de notebook, né, mas talvez até vocês entendam bem mais que eu. Mas é um i7, 4ª geração, 8 de RAM, enfim, roda tudo, né? Eu não sou um cara que jogo, nunca fui, nem de PlayStation, nem de computador. Minha mãe nunca me deu muita liberdade pra isso, então hoje eu não sou um cara que gosta de jogar. Mas se eu quisesse, acho que ele rodaria quase qualquer jogo.
Então, velho, é muito legal. E assim, eu nem me sinto digno de ganhar essas coisas. Nem dá pra explicar, assim. É a mão de Deus mesmo, sabe? Porque eu tava pensando em pegar uma câmera profissional, mas eu não poderia pegar se eu não tivesse um notebook pra editar. Não faz sentido. Então, primeiro eu ia precisar de um notebook, e daí veio o notebook e literalmente caiu no meu colo. De graça. Ai, obrigado, Deus. E obrigado, jogo. Aí eu recebi essa máquina aqui ontem à noite, então eu acabei indo dormir mais tarde. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, vou começar a estudar um pouco mais tarde, mas não tem problema, porque não é todo dia que a gente recebe um presente desse. Então, sem mais delongas, bora começar a estudar. Hoje eu decidi fazer as listas aqui pelo meu notebook novo, é claro, super empolgado, né? Então eu já baixei essas listas, você pode ver que elas estão aqui embaixo. Eu venho aqui na pasta, né? Abrir com Microsoft Edge, e daí elas vêm pra cá. O legal disso aqui é que você tem a caneta, né? Então você consegue marcar lá sem precisar ficar passando por um papel ou algo do tipo. Algo que vocês talvez perceberam, que tem um pouquinho diferente, quem é bem atencioso percebeu, é que eu estudei um pouco mais de tempo do que eu tô acostumado, seguido, né? Vocês viram ali que eu estudei 1h43, alguma coisa assim. É porque eu tô testando uma nova técnica de estudos que eu vi de um cara gringo, que passou em primeiro lugar em medicina numa faculdade lá dos Estados Unidos, e ele trabalha com blocos de estudos maiores, geralmente maiores que 2 horas, às vezes até 4 horas de estudo direto sem parar. E a gente às vezes fica muito preso àquela ideia de que se a gente estudar por mais do que 30, mais do que 1 hora, a gente vai acabar perdendo rendimento. E ele é contrário a isso, e é claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, situação para situação, e também o estilo de estudo que você está tendo, por exemplo, se é só videoaula, se são exercícios. Até porque, quando você for fazer o seu vestibular, que serão só questões, cara, você vai ficar lá 5 horas fazendo prova, talvez você vai ir uma vez no banheiro, talvez 2, mas muitas horas seguidas você vai ficar estudando, fazendo questões sem parar. Então é bom que você já comece a se preparar para isso também. Então eu tô testando, esses dias eu comecei de manhã e estudei 2h40 seguidas, achei bom, achei que pra mim rendeu, e eu tô tentando adquirir isso aos poucos. A ideia que ele traz no vídeo, que ele explica sobre isso, eu posso até colocar o nome dele aqui aparecendo para você também assistir se quiser, é que se ele coloca blocos maiores de estudo, ele tem menos momentos de pausa. Tendo menos momentos de pausa, ele diminui as possibilidades de distração e de procrastinação. Então assim, é uma teoria interessante, então eu tô tentando colocar na minha rotina para ver se vale a pena. E a ideia final que ele traz é o seguinte: se você consegue estudar com menos momentos de distração, você consegue terminar os seus estudos no dia mais cedo. Então ele falou assim, cara, eu prefiro ter pouquíssimos momentos de lazer durante o dia e terminar de estudar às 7 da noite e poder 7 da noite assistir uma Netflix, jogar ou fazer qualquer outra coisa, do que eu ter vários momentos um pouco maiores de descanso durante o dia e terminar de estudar 10 da noite e ter que ir logo dormir. Para ele não vale a pena. Então é uma perspectiva interessante e eu tô tentando colocar em prática. Vamos ver o que vai dar. Retornando às atividades intelectuais, bora pra cima! Bateria de estudos da manhã, finalizada com sucesso. Bom, acabamos de passar de 3 horas de estudo líquido, agora é 12h20, o almoço já tá pronto, então eu vou fazer uma pausa, vou bater um rango e depois vou voltar com tudo. Vamos ver qual que é a boa de hoje. E no dia de hoje nós temos uma saladinha, um purê de batata e aquele franguinho com molho. Coisa boa. Fala galera, já terminei de almoçar, já arrumei a cozinha, fiz tudo que tinha que fazer e agora bora voltar a estudar. Hoje pela manhã eu já fiz 30 questões de biologia e 20 questões de história. Só que é claro que não é só fazer. Talvez você fale, pô, 50 questões em 3 horas e pouco foi devagar. Mas cara, é que assim, ó, essas questões que a gente faz para revisão, elas precisam de uma correção muito bem feita, porque é justamente para você filtrar e conseguir peneirar as dúvidas que ficaram sobre determinado conteúdo. É o famoso preencher lacunas. Então a gente vai fazer uma lista de exercícios para ver aonde ficou alguma lacuna de conhecimento, alguma lacuna de conteúdo, para a gente poder complementar ele. E é claro, eu sempre falo nos vídeos e sempre vou falar,
você precisa ter o seu caderno de erros, para você anotar aqui as coisas que você errou e eventualmente você tá lendo para você não errar a mesma coisa. É assim que a gente evolui, é assim que a gente vai fazer a nossa nota aumentar nos simulados e posteriormente no vestibular. Então o processo é esse: faz questão, corrige a questão, joga pro caderno de erros. Faz questão, corrige a questão, joga pro caderno de erros. Como vocês já sabem, depois do almoço é o meu momento letárgico. Eu costumo comer bem no almoço, aquele pratão de pedreiro, e fico um pouco de sono. Então, como hoje eu queria fazer questões logo depois do almoço, eu já separei algumas aqui de exatas para eu fazer. Eu vou fazer pelo menos umas 10 de química e umas 10 de matemática, umas 10 de física. Eu vou ver qual lista ali tá mais interessante, para utilizar esse meu momento de sono para fazer algo que não me dá sono, que é fazer questões exatas. Talvez para você seja ler um livro. Eu, se for ler um livro agora, eu vou capotar. Então cada um tem que saber aquilo que é mais fácil ou mais difícil para você fazer. Então bora lá e vamos ver quantas questões eu vou conseguir fazer até o final do dia. Acabamos de bater 100 questões no dia de hoje. 30 de biologia, 20 de história, 10 de física, 15 de química e 25 de geografia. Além disso, acabamos de atingir a memória máxima do meu celular, que possui 256 GB. Acabei de postar um story falando isso, a galera ficou de cara. Mas é que tem muito vídeo que eu já apaguei do celular, mas ele ficou salvo no editor, entendeu? Daí tem assim uns 80 GB de vídeo lá preso. E hoje eu tô gravando tudo em 4K com a câmera traseira, que consome muito mais. Eu acho que só nos vídeos que eu já gravei hoje já deu uns 20, 25 GB. Mas é pra tentar trazer uma qualidade melhor de imagem pra vocês. Bom, eu confesso que eu tô numa luta com o meu homem interior muito forte. Porque de um lado, eu penso, bora fazer mais algumas questões que ainda dá tempo e tal. E do outro eu penso, cara, para de estudar e vai brincar com o teu notebook novo. Eu tô louco pra fazer alguns testes pra ver como é que ele suporta, como é que ele reage a determinadas coisas, algumas coisas mais pesadas e tal. Quero tentar editar vídeo nele, mas eu vou continuar estudando pelo menos até às 7. Agora já são 6 horas, mais uma horinha aí, vamos dar. Tá, decidi fazer uma loucura. Eu tava com preguiça de fazer uma lista parada. Abri o estuda.com para ver aqui se tinha algum simuladinho, e tem um simulado de humanas com 33 ou 30 questões, não consigo ver direito, mas eu sei que eu vou fazer essa parada agora. Bora lá. Chega. 7 horas já, fiz 20 questões, tá ótimo, já não tô nem conseguindo ler mais
20 questões em aí 40 minutos, até que fiz rápido. Vamos ver como é que foi. 14 certas, 6 erradas, 70% de acerto. Mais ou menos. Mas como eu tô cansado, então até que foi bonzinho. Olha que legal. Aqui dá pra ver por matéria seus acertos. Sociologia foi a minha pior, mas é porque eu não estudo, né? Não comecei a estudar esse ano ainda. Sociologia vai ser só pro final do ano. O resto até que foi mais ou menos. É isso aí, mais um dia de estudos pra conta. Hoje foram 7h30, aquele print pra deixar guardado e bora continuar assistindo. Bom, é isso aí, mais um dia incrível de estudos se finalizando. Hoje foram nada mais nada menos do que 120 questões. Vou passar aqui o relatório de erros e acertos para vocês, que eu sei que vocês curtem. Biologia eu fiz um total de 30 questões, acertei 24, então bati 80%. Pra mim, cara, 80% em biologia assim, ó, é de chorar, porque é uma matéria que eu comecei do zero esse ano, eu não sabia o que constituía uma célula. Então, cara, eu tô aqui, ó, estudando, copiando, fazendo questão, caderno de erros insano em cima de biologia para tentar manter pelo menos acima de 70%. Então, quando eu faço 80%, para mim é muito bom. História, 77,5%, Física, 80%, Química, 73% e Geografia, 80%. Totalizei 94 questões acertadas, de um total de 120, com uma média de 78%. Bom, tô feliz pra caramba com o resultado, é óbvio, mas eu preciso alertá-los que isso aqui não é sempre que vai acontecer. Inclusive, é recente essa quantidade de acertos pra mim. Eu comecei a estudar quando tinha 18 anos de idade, depois do meu ensino médio, então eu saí sem base alguma. E cara, eu sofri muito no começo. Eu lembro que eu passei um ano inteiro de cursinho pra aprender a estudar. Eu começava a estudar geografia, começava a estudar história, eu literalmente dormia nos livros, eu não conseguia fazer 5 exercícios seguidos. Eu sempre tive muita dificuldade em humanas, qualquer coisa que precisasse que eu lesse, cara, me dava um sono surreal. E daí que eu comecei a tomar café, inclusive, isso eu nunca contei pra vocês, mas até os 17 para 18 anos eu não tomava café. Com 18 eu aprendi a tomar como uma necessidade para conseguir estudar, porque não dava, eu literalmente dormia. Era uma rotina muito exaustiva pra mim, assistir aula de manhã e de tarde estudar. E hoje já um pouco mais maduro nessa questão intelectual, eu já consigo fazer prova, corrigir, assistir aula, fazer exercício. Mas cara, eu sei que o começo é muito difícil. Se você tá nesse começo assim, eu te falo, irmão, continua que vai dar certo. Vai dar certo porque eu nunca fui um cara que estudei, sempre fui um cara que deixei os estudos de lado. E hoje já tô conseguindo ter esses acertos, se Deus quiser. Esse ano a aprovação vem e vamos continuar na luta. Outra coisa, lembra daquele cara que eu falei no começo do vídeo? Que estudava com blocos maiores de aulas e tal. Então, eu comecei fazendo isso durante a manhã, né, como vocês puderam ver eles nos cronômetros, porém durante a tarde isso já foi bem complexo de ser seguido, porque, cara, tu já tá mais cansado, tua mente já tá desgastada, estudar 1 hora seguida durante a tarde pra mim é muito mais difícil do que de manhã, então é algo que eu tenho aplicado pela manhã e de tarde eu já não aplico muito bem certinho não. Mas é isso aí, agora são 7h10 da noite, eu vou trocar de roupa, bater um rango e puxar um ferro. Se você se interessa por essa parte ainda do treino, eu vou gravar alguma coisinha lá pra vocês. Apesar de que já é perna, né? Caraca, eu vou ter que gravar perna, né? Tá, eu vou gravar uma pedaço de perna pra vocês. Por mais que eu ache meio palha ficar postando vídeo treinando perna, mas eu vou gravar. Então, bora lá bater um rango. Agora sim, devidamente alimentado, energizado, carboidratado. E se você vai parar o vídeo por aqui, muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar um comentário falando o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso trazer. Mas se você vai continuar, então bora comigo lá pra academia. 3, 2, 1. Então bora lá treinar. Como vocês já viram, hoje vai ser um treino de perna. Eu faço perna em apenas um dia, então tem que trabalhar todas as partes dele. Então eu começo fazendo um agachamento, dando ênfase ao quadríceps. Depois eu passo para o exercício terra, dando ênfase para a minha posterior e também um pouco para glúteo. E depois eu vou fazer uma extensora para dar aquela focada no quadríceps. Lembrando que aqui eu utilizo a técnica de drop set, que é você fazer 10 repetições, cair a carga e depois fazer mais algumas até a sua falha. O quarto exercício foi a mesa flexora, para terminar de destruir a minha posterior. Depois disso eu também fiz adutor e abdutor, porém essa parte não gravei. E como sétimo e último exercício a gente faz panturrilha. A gente treina em 2, então como é que funciona? Enquanto um tá fazendo esse aí que vocês estão vendo agora, na máquina, o outro
tá paradinho, descansando, entre aspas, com a panturrilha tensionada. Então a gente nunca para, são 4 séries sem parar. E pra finalizar o dia, um lanchezão padrão pra dar aquela fuga de rotina, né? Sair um pouquinho da dieta. Bora lá.